Olá, meu nome é Carol e hoje eu vou falar sobre as leituras que fiz em janeiro. Então que esse mês eu entrei numa ressaca literária seletiva, se é que isso existe. Porque assim, eu não estava conseguindo ir adiante em nenhuma leitura que não fosse ou romance de época ou quadrinhos. Mais romance de época do que quadrinhos, na verdade. Achei que tinha a ver por estar lendo esses romances no Kindle, mas eu acho que era porque eles eram mais leves, mais fluidos mesmo. Apesar de que os quadrinhos que eu li também foram bem tranquilos. E no caso dos romances, eram histórias curtas que eu fazia em 2, no máximo 3 dias, e que eu sempre deixo essas leituras para fazer à noite, antes de dormir, justamente pela leveza dessas leituras. Talvez isso explique eu praticamente só ter conseguido ler esse tipo de livro, mas ao que tudo indica, eu acho que eu superei essa fase. Bom, mas antes de irmos para as leituras, inscreva-se no canal se você for novo por aqui, inclusive seja bem-vindo, ative o sininho para receber as atualizações e você que estiver com o sininho ativado, e não estiver recebendo as atualizações, verifique lá nas configurações do seu aplicativo do YouTube para saber se as inscrições estão ativadas. Só assim você vai receber todas as atualizações do canal. E já deixe sua curtida para divulgar esse vídeo para outras pessoas. Bom, todos os romances de época que eu vou falar aqui, eu li no Kindle Unlimited. E os links de compra que eu vou deixar lá na descrição, provavelmente eles vão aparecer para o livro físico, mas é só você clicar na opção do Kindle. E lá já vai aparecer a opção do Kindle Unlimited. Bom, eu comecei lendo a série Os Prestons, da Lucy Vargas, que é uma escritora brasileira, pela editora Charme. O primeiro livro é O Refúgio do Marquês. Nós aqui temos um marquês que é viúvo, tá totalmente desiludido com a vida, não liga para mais nada, a casa tá caindo aos pedaços e ele tá criando a filha como se fosse praticamente um menino. Aí do outro lado nós temos uma baronesa que ficou viúva também, e depois que o marido morreu, eles já estavam com problema de dinheiro, e depois que o marido morreu, ela ficou completamente sem dinheiro e agora ela precisa trabalhar. E aí a marquesa viúva, a mãe desse marquês, ela resolve contratar essa baronesa para reformar a casa do marquês, né? E tentar dar um jeito nele, porque esse marquês ele não quer mais saber nem da etiqueta da sociedade e cuidar, né, da filha, arranjar alguém para educar essa menina. E pela baronesa interferir tanto na vida desse marquês, é óbvio que eles vão bater de frente. Eu gostei muito dessa leitura e gostei bastante da escrita dessa autora. Aí li na sequência Uma Dama Perfeita. A história aqui se passa anos depois do primeiro livro. A mocinha aqui, ela é melhor amiga daquela filha do marquês, só que ela não faz parte da aristocracia, né? Ela, inclusive, não é rica. E como ela não tem recursos, ela vai de dama de companhia da sua amiga que vai para a temporada de apresentação em Londres. Aí, durante um desses bailes, né, da temporada, ela chama a atenção de um nobre, que eu não lembro agora se é um duque. Ele fica atraído por essa mocinha achando que ela é uma lady. Aí ela fica apavorada, porque ela sabe que vai ser um escândalo na vida dela se todo mundo descobrir que ela não é da aristocracia e que está sendo cortejada por um lorde, que ainda por cima é um libertino. É nesse livro que começa a aparecer um grupo de amigos com pessoas bem diferentes, né, nessa faixa etária ali das pessoas que estão começando a aparecer nessa temporada e que é bem divertido. Eles vão aparecer no resto de toda a série. Esse livro é um daqueles dramalhões assim que arrancam umas boas lágrimas. Aí o próximo é Um Amor para Lady Ruth, que é um livro menor. Aliás, eu acho que Uma Dama Perfeita é o maior desses livros. Bom, durante uma competição de caça ao tesouros, que inclusive essa cena apareceu no livro anterior, o casal de mocinhos aqui é pego se beijando. E para evitar forçar o mocinho a se casar por obrigação, a mocinha resolve cortar relações com ele. Só que eles não deixam de se gostar e ficam nesse chove no molha, dizendo que são amigos e ficam se enganando, sabe? Apesar de ser curto, ele é um livro também bem bacana. E bem, para seguir a sequência dos acontecimentos, tem esse livro Encontre-me ao Entardecer, que não é da série Os Prestons, mas é o primeiro livro da série Rosa entre as Margaridas. Essas personagens também aparecem na série Os Prestons. É um crossover. Não tente entender. Só se você acompanhar a série toda.
Mas o grupo de amigos que aparece nas outras histórias aparece nesse também, mas bem menos. Aqui, a mocinha e o mocinho, eles são vizinhos, eles moram ali no campo. Ela acabou de sair de uma decepção amorosa e ele acabou de voltar da guerra. Ele teve um ferimento muito grave e tá se recuperando muito lentamente para voltar a andar direito. O mocinho é o melhor amigo do primo da mocinha, que depois que o pai dela morreu, ele virou o homem da casa. Então o primo dela se sente na obrigação de cuidar dela, né? Como se fosse ele é o homem da casa agora. Bom, aí a mocinha começa a visitar o vizinho dela, né, para fazer companhia para ele, porque ele tá muito sozinho. E como ele tá muito amargurado, né, por ter vindo da guerra, todas aquelas coisas que aconteceram, ele trata ela muito mal. Mas ainda assim ela insiste nas visitas. Mas recomeça a temporada em Londres e ela precisa ir para lá porque, né, ela precisa se casar e ela tem que encontrar um pretendente e é na temporada em Londres que ela precisa frequentar os bailes e tudo para encontrar esse pretendente. Óbvio que depois de tantas visitas, o mocinho vai meio que cair a ficha dele. Esse livro também é bem dramalhão, assim, é muito bacana. Ele é mais drama, eu acredito, que Uma Dama Perfeita. Mas ainda assim eu gostei mais de Uma Dama Perfeita. Não que esse não tenha sido bom. Bom, quando eu terminei esse livro, eu vi que faltava mais um, a da personagem da filha do Marquês. Mas eu vi que ele ainda não foi lançado. A previsão é de lançar para esse ano. Cara, que revolta que me deu, porque tava muito legal. Porque aqueles personagens daquele grupo de amigos são muito cativantes. Eles tornam a série mais divertida, bem mais leve. A vontade que me deu foi de começar a seguir a autora nas redes sociais para saber quando é que vai sair o livro. Depois dessa eu fiquei meio traumatizada e comecei a checar se as séries estão inteiras antes de eu começar a lê-las. Bom, daí eu li o Pode Beijar a Noiva, da Patricia Cabot, que é o nome da Meg Cabot para romances adultos. Esse tem tradução da Sulamita Pen e é da editora Planeta. Aqui temos a Emma, que foi morar numa pequena aldeia lá nos confins da Escócia quando se casou. E agora ela tá viúva e sem dinheiro, mas ela recebeu uma herança, porém ela só vai receber essa herança quando ela se casar de novo. E agora tem um bando de macho assanhado que tá dando em cima dela, inclusive um barão que tá pobre e tá realmente assediando ela. E aí tem o conde, que a Emma conhece desde jovem e é primo do falecido marido dela. Depois de um tempo é que ele descobre que o marido da Emma faleceu e ele resolve ir até a aldeia para tratar do traslado do corpo do marido dela para o jazigo da família do conde e prestar solidariedade para Emma. E como o conde sempre foi apaixonado pela Emma, ele resolve ajudar ela na questão da herança. É o segundo livro que eu leio da Patricia Cabot e assim como o primeiro eu amei. Aí eu li Edenbrook, da Julianne Donaldson, que tem tradução da Márcia Batista e é da editora Universo dos Livros. A mocinha tem uma irmã gêmea. Elas são completamente diferentes. A mocinha adora morar na casa de campo que ela mora e a irmã dela mora em Londres e ama as festas, ama os bailes, né? Aí ela recebe um dia um convite da irmã dela para passar uma semana numa casa de campo chamada Edenbrook. Numa casa enorme, né? Uma casa enorme de campo chamada Edenbrook. E que essa irmã dela tá de olho num lorde. No caminho, a carruagem da mocinha é assaltada e, se eu bem me lembro, levam até a carruagem dela e ela é salva por um cara desconhecido e muito estranho. Ele se recusa até a dar o nome dela e ela recusou, mas ele pagou a estadia dela e até resolveu a viagem dela para essa casa de campo. Ela não ficou sabendo disso, ela só ficou sabendo disso no dia seguinte. Aliás, ele mandou até uma carta avisando do que aconteceu para o pessoal que estava lá na casa de campo. Chegando lá nessa casa de campo, que na verdade é uma mansão, né? E é uma enorme propriedade, esse local chamado Edenbrook, a mocinha
se apaixona totalmente pelo local, inclusive ela quer pintar o local. E ela vai conhecendo as pessoas aos poucos, né? E ela acaba se confundindo sobre quem é, na verdade, o cara que a irmã tá de olho. Esse é um romance muito fofo, muito leve e não tem pegação, como diz a Gláucia da Alegria Literária. Então eu indico muito para quem não gosta daquele tipo de romance que tem cenas mais sensuais. Eu adorei esse. Aí veio O Duque Apaixonado, da Bruna Cavalcante, que é um livro independente dessa escritora brasileira. Aqui a mocinha acabou de ficar viúva. Nossa, mas como eu li sobre viúvo, né? Enfim, ela acabou de ficar viúva e o marido já tinha perdido muita coisa pro jogo. Mas o pouco que ela tinha, ela ia perder pro parente mais próximo do marido, né? Do falecido marido. Porque, né, as leis na Inglaterra naquela época eram assim. E era um primo distante de quem ela nunca ouviu falar. Esse primo distante, que é um duque, ele se sentiu responsável pela viúva pobre, né? E resolveu ajudar ela, trazendo ela para Londres e arranjando um dote para ela poder arranjar um marido e não ficar desamparada. Só que ela é muito teimosa. Ela prefere arranjar um emprego, né, e não depender do duque e ficar ali ir para outra cidade, não para Londres. Para convencer ela, o Duque acaba propondo para ela um emprego de dama de companhia da irmã dele e só assim ela aceita. Mas ele não desistiu de tentar arranjar um casamento para ela. Como o Duque é muito arrogante e ela é muito teimosa, é o clichê famoso de gato e rato. É um livro assim bem bacana. Eu vou deixar na descrição o link de compra para todos os livros mencionados aqui no vídeo, e comprando esses livros ou qualquer outro produto por esses links, você não paga nada além do valor da sua compra e eu ganho uma pequena comissão que me ajuda na manutenção do canal. Aí, de livros físicos, eu li em janeiro A Longa Viagem de um Pequeno Planeta Hostil, da Becky Chambers. Ele tem tradução da Flora Pinheiro e é da editora Darkside. Aqui acompanhamos a tripulação da Andarilha, que é uma nave que faz túneis que encurtam caminhos pelo espaço. Resumindo, é isso, né? Mas no livro ele explica melhor. É que eu não sou exatamente a melhor pessoa para explicar as coisas da ciência. Aí a grande missão deles vai ser a construção de um túnel que vai permitir a um pequeno planeta participar de uma aliança galáctica. Mas a grande questão do livro é a interação da tripulação, que não poderia ser mais inusitada, porque é composta de indivíduos de planetas, espécies e gêneros diferentes. Tem uma piloto reptiliana, um médico de gênero fluido e uma estagiária humana que nasceu numa colônia em Marte, além de outros tipos que eu nem saberia explicar direito. E por isso fala desde amizade e racismo até força feminina e novos conceitos de família. Melhor leitura do mês e com certeza vai estar entre os queridinhos do ano. E olha que fala de coisas que eu não entendo muito bem, como buracos negros. Amei muito. Ele tem uma espécie de continuação e não vejo a hora de ler. Aí, pro Clube Nuvem Literária, nós lemos A Sucessora, da Carolina Nabuco. Esse aqui é pela editora Instante. Aqui fala da Marina, que acabou de voltar de lua de mel com o marido, o Roberto, que é um viúvo muito rico e mais velho que ela. Ela ainda não conhecia a casa e quando ela entra lá, dá de cara com o quadro da falecida bem na entrada da sala. A falecida, que se chamava Alice, era muito bonita, muito chique, um ícone da sociedade carioca e que todo mundo adorava. Aí a Marina, que foi criada de uma maneira simples numa fazenda, uma fazenda rica de qualquer forma, ela começa a se sentir diminuída na frente daquele quadro. Apesar dela ter mudado o quadro da sala para uma sala menor, ela fica olhando aquele quadro e fica fazendo comparações entre ela e a falecida, né? Ela fica olhando aquele quadro e fazendo comparações, e ela ouve sem querer comparações das pessoas que conheciam a Alice e agora comparam com ela. Pessoas que falam sem querer mesmo, ou então com segundas intenções, como pessoas ali próximas, né, que não são
que são pessoas maldosas. Tem momentos assim de suspense, é uma coisa bem psicológica. Não é um livro longo, ele é um livro de menos de 200 páginas, mas como ele foi publicado em 1934, ele é um livro meio arrastado. E teve uma coisa que me incomodou muito, porque tem falas muito racistas, né? Eu acredito que... Eu não sei exatamente até onde a autora escreveu as falas como reflexo da sociedade aqui no período que se passa a história, a sociedade carioca dos anos 20, a alta sociedade carioca dos anos 20, ou se ela estava falando do que ela pensava, mas me incomodou muito mesmo. Bom, vale a leitura, né? Se você quer conhecer mais da literatura nacional. Eu não achei ruim, mas esse fato das falas racistas me incomodou bastante. Aí resolvi apelar para as HQs, né, para diversificar um pouco a leitura e não ficar só nos romances. E li e comecei lendo esse Um Pedaço de Madeira e Aço do cartunista Chabuté. Ele tem tradução do Daniel Lopes e é da editora Pipoca e Nanquim. Dá para ver que é um calhamaço, mas ele não tem diálogos, né? Ele não tem diálogo nenhum. E é um traço muito bonito, sempre em preto e branco, que é uma característica desse cartunista. Bom, conta a história de um simples banco de praça pública. Ele fica ali parado enquanto as pessoas passam, algumas param, outras voltam, algumas se sentam ali e esperam o tempo passar. E ele vai contando a história desse banco à medida que vai passando os dias, passam as estações do ano, vai passando os anos. E tem um final, claro, desse banco. E é bem comovente, sabe? Ele, apesar do tamanho, é uma leitura que você faz bem rapidinho. Eu indico muito esse livro. Aí eu li Os Sertões, a Luta, que é baseado no livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. Essa daqui é uma adaptação do Carlos Ferreira e do Rodrigo Rosa. Como Os Sertões é dividido em várias partes, essa adaptação foi feita naquela parte, foi adaptado daquela parte escrito A Luta. Eu não li Os Sertões, mas eu sei mais ou menos como a história funciona. Essa aqui é uma livre adaptação do massacre que os seguidores de Antônio Conselheiro, ali em Canudos, sofreram das Forças Armadas. Aqui, no caso, ele fala mais do último confronto que teve com as Forças Armadas, aquela que as Forças Armadas sofreram. Ele fala um pouco dos confrontos anteriores, mas é mais do massacre mesmo. E fala um pouco de como se deu a organização ali, a estratégia dessa última incursão do exército ali para atacar Canudos. É bem bonito, né? O desenho. Ah, tá. Tem um texto aqui para localizar a pessoa, né? Um texto bem interessante. E o desenho, ele é bem bonito. Ele vai mudando. Ele começa em preto e branco e vai mudando à medida que vai acontecendo o massacre. Olha só. É bem potente. Lógico, para quem quer conhecer a história, não adianta ver esse quadrinho, ler esse quadrinho, porque não vai conhecer a história como um todo. É melhor ler o livro mesmo. Mas isso aqui dá para ter um teor de como foi o confronto e o massacre de Canudos. Eu indico bastante essa HQ. É uma HQ nacional e eu acho que ficou muito bonita. E também você lê bem rapidinho. Aí, para terminar, eu li Persépolis, da Marjane Sartrape. Esse aqui tem tradução do Paulo Werneck, que é da editora Quadrinhos na CIA, ou Quadrinhos na Companhia, não sei. E é um livro que eu tava querendo ler há bastante tempo, mas para variar eu tava enrolando, né? Aí como eu tava na vibe dos quadrinhos, eu resolvi pegar. Ele é todo em preto e branco, né? É bem bacana também. Só que ele é mais grossinho e como ele tem bastante diálogo, você não faz
essa leitura tão rapidinho. Aqui, a Marjane, ela conta parte da história dela. Ela nasceu no Irã e quando ela tinha 10 anos, no caso em 1979, aconteceu a Revolução Iraniana, que no caso lançou o Irã no regime xiita. Foi quando na escola, por exemplo, ela teve que começar a estudar só com meninas e usar o véu islâmico. Ela conta usando vários exemplos, né, de passagens da vida dela, como foi para ela, para a família e pessoas ao redor dela, vizinhos, amigos, como foi tentar se adaptar a esse novo regime, tendo que se policiar o tempo todo. E ela pega um período bem grande da vida dela, né? Desde criança até a idade adulta. Então você pega os olhos de criança, os olhos de adolescente e os olhos de uma adulta. Então não deixa de ser uma aula de história, né? Uma visão assim bem interessante do que aconteceu, que é uma coisa que não se estuda muito nas salas de aula, pelo menos aqui no Ocidente. Tem traços simples, né? Os traços são simples e tem passagens bem divertidas, né? Principalmente nas partes que ela conta de quando era criança. E ela localiza muito bem a gente nos momentos históricos, né? Para você não se perder. Também tá entre as melhores leituras do mês. Bom, no fim das contas até que eu variei bastante, né? Porque teve ficção científica, HQ, romance de época, óbvio, e um romance psicológico. Não deixou de ser um mês produtivo, para quem estava se imaginando de ressaca literária, né? Mas então, como foi seu mês de leituras? Me conta lá nos comentários. Espero que tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo. Muito obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima!